Ed, tudo bem com você? Bom, estamos aqui com uma pessoa muito especial. O nome dele é André Vargas. E hoje estamos aqui para entrevistar ele, fazer algumas perguntas para que você possa, de alguma forma, entrar nesse mercado também, né? Mas, diferente do que ele foi um dia, há 13 anos atrás não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer mostrar para você as formas de você poder atingir muito mais pessoas online, mas usando o marketing, o network marketing, não é isso? Você que não conhece o que é um networker, ele vai explicar um pouco mais sobre esse empreendedor, sobre essa forma de você alavancar o seu negócio, você ter uma renda extra não, pode ser uma renda, pode ser a única renda que você tenha, né? E ele vai explicar um pouco mais para a gente o que é um networker. André, explica para a gente o que é isso. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por acreditar na nossa história, acreditar no nosso potencial. E eu quero falar para a sua audiência, que é uma audiência assim, especial, né? É uma audiência que tem muito a ver com a minha história. Certo. Porque quando eu comecei a empreender, eu tinha 21 anos. Eu vim de uma família que não tem nenhum empreendedor. O meu pai foi funcionário a vida inteira. Foi aquela pessoa que sempre levantou cedo, aquela pessoa que trabalhou muito na vida. Por parte da minha mãe também, ela veio do Chile, né? Então, ela chegou aqui, estava tendo a guerra civil no Chile, ela veio para o Brasil. E ela ficou naquele momento de, o que eu vou fazer? E aí ela começou a trabalhar num banco, conheceu meu pai, que meu pai era motorista daquele banco e tal. Então, eu vim de uma família que não tinha experiência com empreendedorismo, né? E hoje, depois que a gente conseguiu ter um certo resultado, né, que a gente conseguiu, de fato, mudar a nossa vida, eu encaro esse negócio como uma missão de orientar, de instruir, de ajudar os novos empreendedores no Brasil, né? Uhum. Aquelas pessoas que têm hoje, sei lá, 20, 21 anos, 25 anos, que estão se perguntando assim, como é que eu começo a empreender? Então, um networker é um profissional no ramo de network marketing que quer empreender, mas ele, por algum motivo, ele não tem o capital que precisa para se empreender na maioria dos negócios tradicionais. Então, eu trabalhava numa gráfica, ganhava um salário mínimo nessa gráfica, eu não tinha condição nenhuma de empreender em qualquer negócio tradicional, né? E quando me foi apresentado o network marketing, foi em 2003, eu vi que era a solução para que eu pudesse realizar tudo aquilo que eu queria, mesmo com investimento considerado baixo. E aí eu acreditei na ideia, acreditei que o network marketing no Brasil iria ter uma grande ascensão, e de fato hoje a gente vê inúmeros empresários, né, pessoas muito bem conceituadas no empreendedorismo, investindo nessa área. Então, eu sou muito feliz de ter tomado a decisão de ser um networker, e eu posso dizer para você que foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida. Maravilha. Você falou que iniciou esse negócio com quase zero de investimento, né? Quanto que você precisou para começar a ser um empreendedor? Quanto que você precisou de grana mesmo para começar a investir nisso? Em valores? Em valores. Olha, na época foi equivalente a R$1.000, alguma coisa próxima a isso, né? E aí foi interessante porque quando meu primo me convidou, ele tinha uma empresa, ele tinha uma metalúrgica, e ele tinha investido muito mais do que isso, mas muito mais. E aí ele chegou para mim e falou assim, André, se der tudo certo, eu vou fechar a metalúrgica e vou viver disso. Eu achei isso interessante, porque eu falei, como assim, né? Ele tinha, sei lá, uns 40 funcionários, ele era a pessoa mais bem-sucedida da família, e ele tinha investido, né, valores altos em maquinários, e até mesmo em funcionários, para poder manter a estrutura dele funcionando. E, de repente, ele fala que ia viver de network marketing para o resto da vida. Eu falei, eu preciso conhecer isso de perto. E quando eu fui me envolvendo, eu fui entendendo o mecanismo. Então, mesmo que você tenha um capital pequeno para montar um negócio, você não montaria um negócio no sistema tradicional interessante. Porque
Porque imagina você ter hoje 5 mil reais, vai, um exemplo. O que você investe hoje com 5 mil reais no tradicional? Para iniciar um negócio, quase nada. Quase nada. Né? E o Network Marketing é uma opção interessante. Por quê? Ele te dá a possibilidade de investimentos pequenos, porém com ganhos alavancados. Então eu passo a ter participação do que outras pessoas produzem sem essas pessoas serem minhas funcionárias, entende? Entendi. Porque o Network Marketing, eu não sei se a tua audiência tem contato com isso, mas acho que até é interessante a gente comentar, é um sistema de... o sonho de todo empresário é ter uma estrutura funcionando sem ele. Né? Porque... Eu acho que é o que todo empresário busca isso, né? Porque quando você sai de funcionário para ser um empresário, dono de um negócio, você enfrenta barreiras e situações que outras pessoas não conseguem administrar sem você estar perto. E eu acho que isso é o sonho de muitos empreendedores, né? É ter um negócio funcionando sem que você esteja controlando aquilo rode sozinho, né? Como se fosse uma máquina que ela roda no automático, sem que você esteja administrando isso, com o seu tempo naquilo, né? É isso? Olha, é mais ou menos com isso? certeza. Vou te dar um exemplo claro aqui. Eu tenho um amigo, e a gente conversa bastante, né? Ele tem ali uma estrutura de umas 17 lojas, dentro de shoppings e tal. E a gente tomando um café, e foi interessante que ele falou assim, André, você não tem ideia, eu tenho 170 funcionários mais ou menos, são 173 funcionários, e é muito difícil lidar com isso, eu tiro uma semana de férias, mas olha, eu vou te contar, a minha cabeça continua lá, sabe? Eu não consigo ter uma semana de desligar a minha mente do meu trabalho, porque sempre tem alguma coisa. As pessoas, o funcionário parece que espera eu sair para que comece a aprontar algumas coisas e eu sou obrigado a voltar antes do tempo. Aí eu peguei e falei assim para ele, puxa vida, ele é muito bem sucedido, né? Ele tem resultado financeiro, e ali eu escutei uma das coisas mais importantes que eu já tinha escutado na minha vida. Ele pegou e falou assim, olha, o sonho da minha vida é encontrar um negócio que além de dinheiro, que eu possa ter tempo para desfrutar da minha família, que eu tenha saúde para que eu possa usufruir daquilo que eu estou ganhando financeiramente, que eu tenha paz de espírito e que eu tenha amigos verdadeiros. Cheguei em casa e fui comentar isso com a minha esposa, né? E conversando com ela, eu percebi que eu tinha no Network Marketing essa possibilidade. Porque, por exemplo, eu casei em 2007 e a nossa estrutura é uma estrutura muito bacana. Hoje eu tenho 78 mil pessoas na rede. Uau. Então é bastante gente produzindo. E elas não dependem de mim para produzir. Elas dependem porque o negócio é delas, porque o network é um sistema de parceria. Então elas produzem porque elas sabem que é elas que vão ter o resultado. Mas eu tenho uma participação, né? Na minha companhia essa participação é de 10%. E tudo que elas produzem, a empresa me paga 10% desse faturamento. E aí eu cheguei para minha esposa, quando a gente casou em 2007, falei assim, olha, vamos ficar viajando. Eu fiquei 3 anos viajando, cara. Sério? 3 anos depois do casamento, a gente decidiu viajar. E a gente foi conhecer vários lugares. E o interessante é que mês a mês aquela estrutura continuava funcionando sem que a gente precisasse se preocupar. Porque nós tínhamos feito, né, de 2003 a 2007, eu me dediquei bastante. Network Marketing não é um dinheiro fácil, né? Quem iniciar nessa atividade achando que vai ganhar dinheiro sem fazer nada, está completamente enganado. Como qualquer outro negócio, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter sabedoria, tem que ter visão. Bom, então não ache que você entrando num negócio como esse, você vai acontecer assim como mágica, né? Não, você vai ter que trabalhar bastante, como todo mundo trabalha muito para que as coisas aconteçam mesmo. Sem dúvida. E um grande erro dos novos empreendedores é que, em vez de eles buscarem, claro que não é a maioria, mas eu converso com muita gente, que eles querem encontrar negócios fáceis. Negócios onde eles possam ter resultados grandiosos
fazendo Sem quase fazer nada, nada, né? entende? O network marketing, ele sai na frente pelo seguinte: além de você ter uma estrutura que funciona para você sem você precisar estar ali presente, ele funciona muito bem porque às vezes você forma parceria com alguém que é melhor do que você. Então, que foi o meu caso. Eu não tinha na época contato com as mídias digitais, né? Na época eu era totalmente leigo nesse assunto. E era mais um trabalho de corpo a corpo, não era? Era um trabalho mesmo de comunicação, tete a tete, presencial e tal. E eu não tinha muitos contatos na época. Eu era um cara que trabalhava dentro de uma gráfica fechado o dia inteiro. Então, o meu contato era ali dentro, era a minha família e tal. Só que eu fui formando parcerias com pessoas que tinham mais facilidade que eu. Por exemplo, fui formando parcerias com empresários que tinham muitos contatos, que frequentavam reuniões de associações, então eles tinham muitos contatos. Eu fui formando parcerias no meio evangélico, onde tem líderes evangélicos ali que já lideravam pessoas, já tinham contato com pessoas. Eu fui formando parceria com pessoas da área de vendas, que já têm facilidade de comunicação. Então eu percebi que eu não precisava ser bom, eu tinha que encontrar pessoas boas, entende? Uhum. E quando eu percebi isso, eu mergulhei no estudo sobre esse assunto, né? E aí eu tenho uma pessoa que eu sou eternamente grata, porque é uma pessoa que me ensinou tudo nesse negócio. E talvez esse seja o ponto mais importante do network, que é você ter um mentor. Os negócios que não dão certo, você pode ver que faltaram mentoria para aquela pessoa. Todo negócio dá certo, desde que você seja bem mentorado. Se você falasse para mim, fabricar essa poltrona aqui dá dinheiro, se você ter alguém como espelho que vai te orientar, alguém que tem um resultado, andando com você, vai dar certo para você. Claro. Se você quer montar uma padaria, mas eu nunca montei, não tem ninguém que vai me mentorar aqui. O risco de não dar certo é grande, porque você vai ter que aprender com seus próprios erros. É isso aí. Agora, no network, você sempre tem alguém que você pode escolher como mentor e estar próximo dele e ele te ensinar o beabá do negócio. Mas por que ele vai te ensinar? Porque ele quer que você tenha resultado. Então, o seu resultado acrescenta no resultado dele. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, é você ter as receitas já pronta para você de alguém que conseguiu o resultado. Basta você seguir. Entendi. E quando você entrou nesse negócio, André, naquele momento que você estava dando o máximo de si, quais eram os obstáculos que você enfrentava naquela época? Que você sentia mesmo, puta, que isso aqui é um obstáculo, isso aqui, cara, tá muito, assim, tá difícil, mas eu vou enfrentar. Quais eram eles? É até interessante eu lembrar disso, porque esse problema, essa objeção, eu acho que qualquer área, um novo empreendedor ele vai enfrentar, que é o medo da rejeição. Eu, pelo menos, pensava assim, poxa, mas como é que eu vou falar de um negócio? Eu sou um funcionário, vou começar a empreender, como que eu vou falar do meu novo negócio para as pessoas? Então você fica imaginando qual vai ser a resposta dessa pessoa. O que o meu amigo vai pensar? Como ele vai me ver? Será que eles vão gostar do meu negócio? Será que eles vão gostar do meu produto? Será que eles vão gostar da minha ideia? E isso é uma coisa que todo empreendedor precisa superar, que é o medo da rejeição. E para mim isso foi realmente uma coisa que eu tive que superar, e eu não entendi isso logo de cara. Eu fui entender isso depois de uns 6 meses já vivendo isso. Eu percebi que estava me travando. E aí eu escutei de um grande amigo, ele disse assim, André, quando você for falar do seu negócio para alguém, você não pode encarar a resposta dele como algo pessoal para você. Não é porque ele diz não ao negócio, que ele diz não ao produto, não à tua ideia, não é que ele tenha algo contra você, ou que ele não seja íntimo seu, ou que ele não te considera. Simplesmente o momento dele não é para aquilo. Então, se você, por exemplo, vamos pensar aqui na sua audiência, alguém que está construindo um negócio, um exemplo, no ramo de vendas, e aí lembrou de um amigo, e vai fazer uma visita para esse amigo, para mostrar o produto.
Aí aquele amigo, ele pensa assim, pô, meu amigaço, a gente, né, tá sempre junto e tal. Logo, Ele vai apresentar aquilo, ele já pensa assim, é meu vai ser amigo, diferente, pô. né? É Não, meu o que ele está amigo. pensando é uma coisa, mas quando ele apresenta, O amigo vai ficar, se o amigo tiver que falar não, ele vai ficar meio que constrangido em falar não. E se o empreendedor não souber separar muito bem isso, ele vai deixar isso interferir na relação deles. Pô, como que você, meu amigo, diz não ao meu produto? Mas então eu tenho que encarar, como assim? Ele pode dizer não porque de repente não é o momento para ele. Eu tenho que encarar isso com a mais absoluta normalidade. E se eu fosse hoje esse empreendedor, eu falaria, olha, você é meu amigo, independente da tua resposta aqui como amigo, eu quero te mostrar um produto e você só vai me dizer sim se esse produto vai acrescentar na tua vida e for bom para você. Se não acrescentar, ótimo, vem aqui, acabou o assunto, me dá um abraço e acabou o assunto desse produto, nós vamos falar da nossa amizade. Então, se o cara souber separar as coisas, ele não vai sentir essa rejeição. Porque ele só sente essa rejeição, esse medo do não, esse medo da rejeição, se ele encarar assim, pô, mas ele tem que falar assim para mim porque ele é meu amigo, ele tem que falar assim para mim porque ele é meu primo, ele tem que falar assim para mim porque ela é minha namorada, enfim. Se ele encarar desse jeito, ele vai ter problema com a rejeição. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser resolvida é o novo empreendedor não ter medo do não. bom, legal. Eu estive ontem na palestra que você estava palestrando ontem para mais ou menos, tinha uma quantidade ali de mais ou menos uns 200 empreendedores e num dos slides a gente via lá que de 1 a 5 anos a gente consegue chegar num nível muito avançado nesse negócio, né? Você acha que com o que está acontecendo online hoje, esse prazo pode ser reduzido? Olha, aquilo que eu expus ali ontem foi o que aconteceu comigo, né? Então, de 1 a 2 anos, eu fiz toda essa estrutura que eu vivo hoje, já são 14 anos. Então, eu sempre digo o que aconteceu com a gente, porque tem que ser a nossa verdade. Mas, sinceramente, eu tenho treinado pessoas que eles estão crescendo numa velocidade absurda. E boa parte desse crescimento tem a ver com o meio digital. Por quê? Imagina você, na época que eu iniciei, para você ter que falar com as pessoas, você tem que agendar uma reunião, você tem que ter um local, você atravessar a cidade de São Paulo, no trânsito. Então, tudo isso toma tempo, toma custo. E tudo isso é mais dificultoso. Hoje, com o avanço das mídias digitais, da tecnologia, eu faço, por exemplo, um encontro de negócio via online, um Hangout, um Skype. Eu estou na minha casa, na dele, e eu posso fazer essa comunicação. A gente tem sistema de vídeos também. Então, você faz um trabalho através de vídeos, onde as pessoas podem conhecer o negócio e já saber do que se trata através do vídeo. E quando ela vem falar com a gente, ela já sabe do que se trata, como se trabalha, quanto ganha. Então, se a pessoa souber usar a tecnologia, as mídias digitais, a internet a favor dela, é claro que esse tempo vai ser, vamos dizer, no mínimo a metade do que eu fiz. Maravilha. E agora eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, eu queria que você desse 3 dicas de ouro para quem quer ser um networker. 3 dicas de ouro, assim, que é muito valioso essa informação. 3 dicas de ouro. Essa pergunta é profunda, né? O que eu falaria se estivesse falando para o Davi, meu filho? O Davi está com 6 anos agora, vai fazer 6 anos em dezembro. Se ele me perguntasse, pai, o que eu tenho que fazer para ter sucesso no network? Mas, pai, você só pode me dizer 3 coisas. Eu diria para ele a primeira: a sua atitude determina a sua altitude. Isso para qualquer coisa na vida. As pessoas querem aprender muito antes de iniciar. E não é assim um aprendizado. O aprendizado, ele vem, é como se você estivesse respirando. Você aprende e você executa. Para executar, precisa da atitude. Então, eu diria primeira dica: entre em campo. Grava aí, pessoal. Dica número 1. Entre em campo. Não adianta você ficar só assistindo,
pesquisando, estudando, você tem que entrar em campo. Você tem que entrar em campo e jogar o jogo. Essa é a dica número 1. Número 2, eu diria para eles prestar atenção muito na duplicação. Quando você quer ser um networker, O que é duplicação, André? duplicação é o grande diferencial do network marketing, onde você precisa fazer clones de você. Imagina que você está tirando uma Xerox. Se a original for falhada, como vai ser a cópia dela? Todas elas falhadas. A cópia da cópia. A Mais cópia da falhada. cópia da Mais, cópia. daqui a pouco não enxerga Não tem mais mais nada. Então, você tem que ser a melhor original possível. Então, se a tua empresa, que você vai fazer parceiro em network marketing, falar para você que o curso é ao sábado de manhã, dá um jeito para colocar isso na sua rotina. Ah, mas hoje eu estou cansado, trabalhei muito, trabalhei de madrugada. Pensa na duplicação, porque você é original. Então, tudo que você vai fazer, você está ensinando para as pessoas, não com as suas palavras, mas com o que você faz. É o tal daquela história, né? O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você voltando com fala. as suas atitudes, né? As atitudes. As atitudes mostram para as outras pessoas. Volta né? lá na número 1. Uhum. Agora, é importante que a gente entenda que existem algumas coisas básicas no nosso segmento que precisam ser feitas. Por exemplo, o fato de você estar envolvido em network marketing faz com que você tem que ser a melhor original possível, e isso envolve participar do máximo de cursos possíveis que a empresa oferece, faz com que você esteja conectado com as pessoas que estão interessadas em te ensinar. Uma vez eu fiz um leader trainer, um treinamento para liderança num hotel, e tinham muitas pessoas, só foi aqui voltado para São Paulo, né? Eu acho que tinha umas 700 pessoas participando. E eu precisava pensar numa dinâmica que envolvesse todas as 700 pessoas. E é difícil você ter algo assim, prático, que envolva tanta gente ao mesmo tempo. Em cima do palco. Aí eu precisei descer e coordenar, era um hotel fazenda, então tinha uma área ampla, né? Uhum. E eu pedi para que todos fossem para a área verde, que lá nós faríamos uma dinâmica. E eu levei um pano, um tecido preto, e vendei a metade da plateia, e a outra metade ficou enxergando, só que eles não podiam falar nada, era tudo em silêncio. E a dinâmica era o seguinte: eu falava assim, olha, você que está vendado, você vai ser conduzido por uma pessoa que está enxergando. Ele vai te dar a mão e ele vai te conduzir pela fazenda. Só que ele não vai poder te dar nenhuma dica de onde você vai pisar, não vai poder falar nada. Ele vai ter que conduzir você e mostrando para você a fazenda. Então ele pegava a mão da pessoa, tocava nos cavalos, tocava no mato, tocava na piscina e tal. E ali nós ficamos observando. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de serem conduzidas. Então, por exemplo, as que estavam vendadas, o líder que estava enxergando, ele tentava conduzir, mas você via que muita gente com medo, tipo, para onde ele vai me conduzir? Com medo onde ia pisar, né? Onde eu vou pisar? Será que eu vou cair? É isso aí. E o cara que estava conduzindo, você percebia que muitos deles ainda não tinham a responsabilidade para conduzir ninguém. Porque eu percebi muitos ali aprontando mesmo com a pessoa de sacanagem. Olha. Tipo assim, via que ia passar debaixo de uma árvore e dando uma risadinha para deixar a pessoa bater a testa. E aí depois nós chamamos todos eles e mostramos todos os pontos, fizemos algumas filmagens e mostramos todos os pontos que o líder precisa saber conduzir com responsabilidade. E aquele que está iniciando precisa confiar cegamente em quem está conduzindo. E aí essa é a segunda dica. A duplicação é você ter a plena consciência de quem é você ali. Eu sou o cara que estou na posição de seguir alguém, então eu tenho que confiar cegamente a ponto de entender que ele quer o meu bem. E se eu estou na posição de liderar alguém, eu tenho que ter o senso da responsabilidade de que o que eu estou fazendo com aquela pessoa ali, com certeza vai afetar a vida dela, positivo ou negativo. Então, Entendi. primeira dica, a sua atitude determina a sua altitude. Segunda dica, conduza as pessoas ou confie nas pessoas que estão te conduzindo. Terceira dica, se eu tivesse começando hoje, o que eu faria?
de diferente, ou o que eu faria, talvez com maior velocidade, seria eu iniciar o meu negócio com mais rapidez. Porque quando eu iniciei, eu tive um tempo, uns 6 meses, eu fiz o meu cadastro e levei uns 6 meses para entrar em campo. Volta na questão da atitude. Quando eu não percebi que estava acontecendo, eu ia para os cursos, eu participava, mas eu não sentia. Via aquela energia, mas no dia seguinte... Não produzia. As pessoas me perguntavam, quanto tempo você está no negócio? Eu falava, estou há 3 meses. Eu não estava no negócio há 3 meses. Eu tinha apenas me cadastrado. É como se eu tivesse comprado um local, um galpão para fazer uma padaria, mas eu não tinha padaria. Só estava lá. E o salão estava lá fechado, né? Então eu estava há 6 meses pensando assim, estou no negócio, mas o negócio não estava ainda em mim para que eu pudesse produzir. E então, se eu pudesse hoje, eu não teria esses 6 meses que eu fiquei em stand-by. Eu já tomaria a decisão logo de início de entrar em campo e começar ali uma nova rotina para a minha vida de produção. Porque a partir do momento em que eu decidi fazer o negócio de forma profissional, 6 meses depois, eu já estava com 11 salários mínimos de renda. E com 1 ano e meio depois, eu já tinha 55 salários de renda. Então, eu vejo pessoas com a mesma... Fantástico. O mesmo problema que eu hoje, né? Eu vejo pessoas que estão aí com 4 meses e eles acham que estão no negócio. Mas eles na verdade, não estão, só compraram uma loja, um galpão, mas está com as portas fechadas e não começaram a entrar em campo. Então, eu acho que seria isso, as 3 coisas para quem quer ser um network. Para iniciar rápido, para entrar em campo, ter uma boa atitude e prestar muita atenção na duplicação. E aí ele vai ter sucesso, com certeza. Maravilha. Olha, foi muito legal essa conversa que a gente teve. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, o que é ser um network marketing, sobre ser um empreendedor de sucesso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais a respeito disso. André, muito obrigado por esse tempo que você deu para a gente, né? Porque eu sei que seu tempo é muito corrido e agradeço muito. E é isso. Parabéns, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, porque você é um empreendedor, você é um cara que tem isso, né? Já na sua essência, e é muito legal essa iniciativa, né? Porque a gente vê muitas pessoas tentando empreender, mas é tanta informação vindo de tudo quanto é lado, que às vezes falta esse poder de ação. Então é legal você ter essa iniciativa de entrevistar pessoas que de certa maneira conseguiram, porque acredito eu que você é um exemplo para a sua audiência, e eu tenho certeza que se a sua audiência seguir o passo a passo que você tem feito na tua vida, eles vão conseguir agir e você vai ser um excelente condutor dessas pessoas para o sucesso. E não tem coisa melhor do mundo que alguém chegar para você e falar assim, Maxwell, obrigado, cara, porque você gravou aquele vídeo, cara, me ajudou muito, obrigado, eu consegui tal resultado com aquela dica que você me deu. Isso eu acho que não tem dinheiro que pague. Na verdade, a gente que está à frente aí, a gente sabe que isso vale muito mais do que dinheiro. Bom, então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.